Oi, gente. O último vídeo postado aqui no meu canal foi sobre transmissão do vírus HIV. Se o sexo oral pode transmitir o vírus HIV. Se você não conferiu, aperta aqui nesse botãozinho que vai aparecer aqui em cima e você vai lá conferir sobre isso. Como eu falei de HIV, eu também decidi falar sobre sinais e sintomas na cavidade oral ou maxilofacial, que é a pele, né? Que o paciente pode estar entrando na AIDS ou na SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, SIDA. A AIDS é esse mesmo termo, só que em inglês, certo? Então, sinais e sintomas na boca que esse paciente pode estar entrando na SIDA. Primeiro, gente, o paciente que entra na AIDS, não necessariamente todo paciente que se infectou com o vírus HIV vai entrar na AIDS. Aqueles que não fazem o tratamento contra o vírus HIV podem entrar na AIDS. Aqueles que abandonaram o tratamento contra o vírus HIV podem entrar na AIDS. Tá certo? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Quem faz o tratamento adequado, quem tem carga viral baixa ou indetectável, os linfócitos TCD4 lá em cima, nunca vão saber o que é a AIDS porque fazem um tratamento adequado, tá certo? Então, gente, já se inscreve no meu canal para não perder nada do que eu vou falar aqui, que tem muita coisa interessante. São, em média, 4 a 5 lesões na boca que podem ser sinal de AIDS. Deixa seu like nesse vídeo se você curtir, para que o YouTube entenda que o alcance dele tem que chegar para mais pessoas. Isso é educação em saúde, isso é informação que é muito legal para vocês. E vamos lá para o que interessa, né? As informações. Como eu falei para vocês, gente, eu falei que no último vídeo eu falei sobre se o sexo oral pode transmitir o vírus HIV. Tem um botãozinho aqui, vão lá conferir e depois vocês podem vir para esse vídeo. Nesse vídeo eu decidi falar sobre sinais e sintomas na boca que o paciente HIV positivo pode estar entrando na AIDS, tá certo? Por quê, gente? Por que esse paciente HIV positivo pode entrar na AIDS? Se ele não fizer o tratamento antirretroviral. Por quê? O vírus da HIV, quando ele entra em contato com o corpo, ele precisa estar na corrente sanguínea para acessar os linfócitos TCD4. Calma que é muito nome novo, né? Linfócito TCD4 são os glóbulos brancos. Ele é responsável pela nossa imunidade inata. É a célula de defesa do nosso corpo contra qualquer invasor. Então ele sinaliza que chegue mais células de defesa. Ele apresenta pedaços daquele invasor para que o sistema imunológico faça uma defesa eficaz e mais, digamos, individualizada para aquele patógeno, para aquele invasor. Então, eles são essenciais na defesa do nosso corpo. Como o vírus HIV, ele tem afinidade pelos linfócitos TCD4, eles têm um receptor, uma chavinha que se liga nesse linfócito, abre uma porta, esse vírus entra dentro do linfócito e escraviza essa célula. Ele começa a usar o metabolismo, ele começa a usar o DNA dessa célula para que esse vírus consiga produzir mais descendentes, consiga liberar mais vírus na corrente sanguínea. Então ele usa essa célula, escraviza, utiliza o DNA dela, produz mais vírus e depois mata essa célula. Por isso que o paciente HIV positivo que não faz o tratamento certo, corretamente, ou não sabe que tem HIV, muitas vezes só vai descobrir quando a manifestação já está avançada, tem uma carga viral muito alta, ou seja, muitos vírus na corrente sanguínea e os linfócitos baixos, porque eles são inversamente proporcional. Para ter muito vírus, teve muita morte de linfócito. E essa questão da carga viral alta e os linfócitos TCD4 baixas é que podem causar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E essa AIDS, antes dela acontecer, ela pode dar sinais na boca. Inclusive sinais que a gente fala que são patognomônicos. Ou seja, tem esse sinal na boca, é sinal que esse paciente vai entrar em AIDS em breve. Então, muitas vezes, para que esse paciente não entre em AIDS, que é a síndrome que pode levar à morte, inclusive, né, quando ela se manifesta, ela vai ter várias infecções oportunistas, ela pode ter várias consequências, deficiências nutricionais, perda de peso, febre, uma série de coisas, quando o paciente não se trata pelo HIV. Então, na boca, a gente pode perceber que esse paciente está entrando na AIDS e encaminhar ele para um infectologista para que ele inicie o tratamento imediatamente e nem entre na AIDS, tá certo? Então, eu vou falar desses sinais para vocês. Gente, como há uma diminuição de linfócitos TCD4 e aumento de carga viral, como eu falei para vocês, os linfócitos TCD4 fazem imunidade contra tudo e contra todos, esse paciente pode ficar suscetível a infecções oportunistas. Então, de modo geral, ele pode gripar mais, ele pode ter mais resfriado, e na boca ele pode ter infecções oportunistas pelo fungo Candida albicans, que é um fungo que naturalmente está na nossa boca, só que bem inibido, bem baixa a população. Os linfócitos, eles também estão presentes na nossa mucosa, porque eles fazem parte do bioma, assim, do equilíbrio da microbiota. Então, eles secretam
substâncias para neutralizar algumas bactérias que estão crescendo, eles já captam agentes invasores e neutralizam eles, então os linfócitos naturalmente estão na nossa mucosa. Como no HIV não tratado, o paciente fica com linfócito baixo e carga viral alta, você deixa a boca suscetível a invasores e a crescimento desordenado de micro-organismos que não deveriam crescer, entre eles o fungo Candida albicans. Então esse paciente pode ter mais candidíase, ó. Essa aqui, candidíase intraoral, vocês veem essas placas brancas que podem estar na língua, em toda a boca, e quando elas são destacáveis, elas ficam avermelhadas por trás também. Aqui, no canto da boca, que a gente chama de quelite angular. Quelite angular também é uma infecção pelo fungo Cândida, só que quelite vem de lábio, então inflamação dos lábios, angular no ângulo, que também pode estar relacionada com a deficiência imunológica, inclusive deficiências nutricionais de ferro, vitamina do complexo B, que também tem no vídeo que vocês podem conferir aqui, ó, sinais e sintomas de anemia na boca. Então o paciente pode ficar mais suscetível a infecções oportunistas, a principal delas é a candidíase. Podem acontecer outras? Podem, inclusive infecções virais como herpes. Então o paciente pode ter mais herpes labial. O herpes também acontece dentro da boca. Então pode acontecer no palato, pode acontecer em áreas que o paciente não imagina, e às vezes essas vesículas, né, essas bolinhas do herpes, elas estouram, coalescem e formam uma afta. Então o paciente pensa que é afta, trata como afta, mas muitas vezes é um herpes, as bolinhas que estouraram e coalesceram. Então esse paciente pode ter mais herpes. Esse paciente também pode ter mais infecções de garganta, amidalites, entre outras coisas. Tudo porque sua imunidade está baixa. Então ele pode ter várias infecções, tá certo? Então candidíase pode ser sinal de HIV, não uma vez ou outra, porque um paciente que toma um antibiótico, que desequilibrou a microbiota, pode fazer candidíase? Pode. Um paciente idoso que usa prótese dentária, que às vezes não faz a higiene adequada, pode fazer candidíase? Pode também. Paciente que usa anti-inflamatórios, corticoides, pode fazer candidíase? Pode também, porque esses medicamentos também diminuem a imunidade. Mas uma candidíase de recorrência, juntamente com outros sinais, como perda de peso, febre noturna, suor noturno, diarreia, você pode ir juntando os sintomas e associar com HIV e solicitar um teste de HIV, né? Um outro sinal, gente, que pode aparecer na boca são essas lesões aqui, ó, que a gente chama de púrpuras, petequias. São lesões que podem ser relacionadas com plaquetas. E as plaquetas também exigem função de defesa, né? Então, as plaquetas também exercem função de defesa do nosso corpo. E o paciente HIV positivo, ele também pode fazer essas digamos, coagulações periféricas, né? Que são as púrpuras. Então, esses sinais aqui também podem ser sinal de HIV. A gente deve investigar, né? A gente chama também de púrpura trombocitopênica, porque a imunidade que o corpo exerce através das plaquetas é fazendo coágulos. Então pode ser púrpura trombocitopênica, idiopática, você não sabe a causa, você tem que investigar a causa. Então isso também pode ser um sinal de HIV. Um outro sinal de HIV, de AIDS, que esse paciente pode estar entrando em AIDS ou já está com AIDS, é isso aqui, ó, que a gente chama de sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi é um câncer, gente, é um angiosarcoma, ou seja, é um câncer de vasos sanguíneos. E ele está relacionado muitas vezes com o Epstein-Barr vírus, que esse Epstein-Barr vírus ele pode se fortalecer, né, se mostrar mais quando esse paciente está imunossuprimido. Então esse angiosarcoma é um sinal também de AIDS. Em 30% dos casos ele pode aparecer na boca e 70% por todo o corpo. Então ele aparece na boca, também deve investigar HIV positivo, né, e se está fazendo tratamento, como é que está a carga viral, como é que estão os linfócitos. E um sinal que a gente considera assim patognomônico, ou seja, teve esse sinal aqui, esse sintoma, você tem que procurar urgentemente um infectologista, pois você pode estar entrando em AIDS, aqui a leucoplasia pilosa. São essas placas brancas, né, que não são destacáveis, diferente da candidíase, que é destacável a raspagem. Elas não são destacáveis a raspagem e elas podem se posicionar bilateralmente, ou seja, nas bordas da língua. Então elas podem ter esse aspecto mais esbranquiçado e pode ter até um aspecto semelhante a pelos. Por isso que a gente chama de leucoplasia pilosa. A leucoplasia pilosa, ela tem relação, gente, com AIDS em 85% dos casos. Então, o paciente que tem leucoplasia pilosa pode ter AIDS em breve, tá certo? Então, teve esse sinal, encaminha para o infectologista. Pois bem, gente, alguns dos tratamentos vão regredir quando esse paciente iniciar o tratamento antiviral, né, contra o vírus HIV, mas existem alguns que a gente tem que tratar em foco, né? Tratar localmente. Por exemplo, a candidíase, a gente prescreve antifúngicos como nistatina. Alguns, como esse paciente está imunossuprimido, é bom você fazer um tratamento sistêmico, ou seja, do corpo todo, para que não haja o desprendimento de fungos, né, de hifas, que
vá para outros locais do corpo, podendo fazer uma candidemia, que também pode ser fatal para esse paciente. Então a gente pode fazer antifúngicos sistêmicos, como cetoconazol, fluconazol, aí cada caso é um caso, certo? Com relação também à quelite angular, também a gente pode fazer um tratamento com antifúngicos, a gente também pode prescrever ferro, vitaminas do complexo B para esse paciente, né? Zinco, vitamina C, tudo são protetores da mucosa oral. Com relação, gente, ao angiosarcoma, que é um câncer, derivado também, associado muito ao HIV, né? A baixa dos linfócitos e aumento do vírus HIV, a gente trata com tratamento contra o HIV, né? O tratamento quimioterápico, né, contra o HIV, faz reduzir os angiosarcomas. Muitas vezes é necessário fazer radioterapia ou quimioterapia sistêmica, quando esse angiosarcoma está disseminado por várias partes do corpo. Para herpes a gente também faz o tratamento antiviral. Então a gente prescreve alguns antivirais, como a ciclovir, e dependendo outros mais potentes, sistemicamente também vai ter relação com a condição sistêmica do paciente, para que a gente possa minimizar os sintomas da herpes, né? A gente também pode fazer um tratamento local chamado de terapia fotodinâmica, onde a gente treina as vesículas, inclusive tem vídeos aqui no meu canal sobre isso, pode apertar aqui que vocês vão ser direcionados para lá, que você faz o tratamento local e essas vesículas podem regredir em menos de 48 horas, tá certo? Com relação à leucoplasia pilosa, gente, ela tem a regressão natural quando se começa o tratamento contra o vírus HIV, né? Quando você consegue reduzir a carga viral e aumentar os linfócitos TCD4, naturalmente a leucoplasia pilosa regride. Pois bem, gente, agora que você já tem informação, vocês sabem quais são os sinais e sintomas que o paciente HIV positivo pode entrando em AIDS na boca, encaminha para quem você acha necessário, né? Difunde essa informação e se inscreve no meu canal e deixa seu like nesse vídeo, tá certo? Então, gente, até a próxima e fiquem com Deus.